Aspectos teóricos e conceituais. É exatamente o que nós vamos trabalhar a partir de agora neste vídeo, que é uma produção direcionada à nossa Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, ou FEMAF, do nosso curso de Pedagogia. Temos ali a nossa disciplina Metodologia do Trabalho Científico e temos como professora a mestra Ligiere Alves dos Santos, que está de forma muito brilhante e fascinante nos guiando por essa disciplina que, sem dúvida alguma, é o ponto central da formação de qualquer acadêmico, de qualquer campo do saber, em especial nós, alunos do curso de Pedagogia. Os acadêmicos eu me reportarei ao longo da nossa produção, que aqui está sendo mediada em sala de aula pela Cláudia, que está direcionando esses trabalhos de forma extraordinária. Falando dos aspectos teóricos, quem vai nos guiar ou nortear esse trabalho, o que temos por base aqui para a investigação, é o trabalho que foi produzido por Tatiane Engel Gerhard e também por Aline Corrêa de Souza. Ao longo do estudo, nós percebemos que vários foram os pensadores que foram utilizados para que tivéssemos aqui um ótimo trabalho, bem como um excelente aprofundamento do nosso saber, da nossa formação, que vai se consolidando a cada disciplina que vamos adentrando e também nos aprofundando. Nos conceitos bases, nós tivemos aqui o que é a pesquisa e o acadêmico Aleph Júnior nos apresentou o que é o ponto de partida da jornada de produção acadêmica e científica de todos aqueles que ingressam na faculdade ou universidade, como você queira chamar. E a metodologia foi apresentada para nós como sendo o trabalharmos sobre o caminho com o qual se deu o estudo daquela jornada de análise e de aprofundação sobre as pesquisas que vão nortear todo esse conhecimento. É interessante que a palavra métodos do grego, e aqui como um estudante da língua grega e que tem profundos conhecimentos nessa área, e estamos cada dia que passa buscando entender um pouco melhor, métodos, nós temos o meta, que é com, e odos, que é caminho. Então, com esse caminho, o caminho do estudo, o caminho da análise, o caminho da elaboração, tanto da pesquisa e depois a forma como vamos trabalhar esses dados, não manipulando, mas analisando, vai nos levar então a uma metodologia. E essa metodologia que a acadêmica Sâmia nos apresentou há pouco aqui como sendo o fio condutor da curiosidade e, sem dúvida alguma, a curiosidade é o ponto rema, o ponto central que nos leva à busca do conhecimento, que gera as vertentes que nós temos aí, tanto do senso comum quanto do científico, do conhecimento científico. E no senso comum foi nos apresentado que é aquele conhecimento leigo, é aquele conhecimento tirado da tradição, como resultado das experiências vividas na diária. Contudo, é um conhecimento desprovido de uma análise metodológica e bem elaborada. A pessoa vivenciou aquela cena repetidas vezes e então entendeu que aquilo é algo que funciona. Daí nós temos o chá de boldo. Deu algum problema no estômago, diz logo, opa, vamos fazer um chá de boldo. E espero que você que está acompanhando esse vídeo não entenda que isso seja uma orientação médica. É apenas algo que faz parte do senso comum, especialmente nessa região aqui do Brasil. Pois bem, o conhecimento científico, como a acadêmica Ohana nos liderou e também nos guiou ao longo dessa brilhante análise que aqui tivemos, é o saber extraído a partir de sólidos estudos, das análises que são feitas a partir das pesquisas sérias que foram trabalhadas, a partir dos melhores métodos que balizam ali as descobertas técnicas do estudo acadêmico. E aí veio para nós também sendo abordado o que é ciência, que é o saber que foi produzido através do raciocínio lógico com a experimentação prática do uso mais sofisticado de todas essas ferramentas que já expomos anteriormente. Agora, no campo da construção do conhecimento, dando uma volta pelo Google, nós podemos constatar aquilo que a acadêmica Carla nos apresentou aqui na análise que fez, que foi do conhecimento empírico, que é o resultado das observações, das experiências das pessoas. Pessoas comuns que não dispõem de tantas sofisticações e também dos recursos que nós temos para lidar com uma análise mais elaborada do conhecimento que pretendemos construir ao longo da nossa jornada daqui por diante, que é o conhecimento científico. Mas ela também nos apresentou a questão
dos conhecimento empírico voltado para o dia a dia das pessoas comuns, e isso nos faz lembrar de muitas coisas que afloram a nossa consciência quando pensamos sobre isso aqui de modo mais detido. Mas passando adiante, Eurídice, a acadêmica também do nosso núcleo de formação, e neste seminário de forma maravilhosa nos trouxe o conhecimento filosófico, e da sua abordagem podemos concluir que é um conhecimento racional, é um conhecimento que tem por base os questionamentos sobre a existência humana. E, feito esses questionamentos, também ela nos apresentou o conhecimento teológico. O que é o conhecimento teológico? É aquele saber extraído ou baseado em documentos históricos, que são os livros bíblicos, no caso do cristianismo, para outros, no caso do Islã, o Corão, entre vários outros por aí tem. Então, o estudo teológico é esse estudo. E também são conhecimentos que são extraídos a partir das obras de vários acadêmicos, teólogos, que se ocupam com as ciências que são voltadas para os fins de curiosidade do campo das crenças. E, geralmente, esse conhecimento teológico ele é confundido com as crenças doutrinárias das denominações, que é uma crença a partir das experiências pessoais, a partir da convicção que já está lá dentro, a fé, que é no sentido de a pessoa acredita, e porque ela acredita, não importa o que se diz o contrário, ela vai continuar com aquela convicção, tendo aquilo como um conhecimento absoluto, incontestável, como se fosse uma lei da ciência, não a ciência como nós a conhecemos dentro da academia, mas como se fosse uma das leis da natureza, que ela vai basear sua crença, só que baseado em leis espirituais de acordo com a vertente que aquela pessoa abraçou. Então, o conhecimento teológico é uma coisa e o conhecimento da crença de populares é outra coisa bem diferente. É mais ou menos a diferença que há entre o conhecimento empírico para o conhecimento científico. Mais ou menos o que distingue o conhecimento teológico do conhecimento religioso ou conhecimento a partir das vertentes de crenças das denominações. Dito isto, nós estamos agora aqui na questão do trabalho científico. E esse coube a mim, Francisco Santo, acadêmico que tem a honra de compor esse grupo seleto, que traz para nós uma abordagem, ou eu trarei a partir de então, essa abordagem baseada nos estudos que, segundo os expoentes desse trabalho ou desse material didático que abraçamos, trouxe, onde traz para nós aqui a referência de Galileu e Galilei como sendo um dos autores que principia e que dá origem a essa jornada do conhecimento científico lá por volta do ano de 1564 até 1642. Esse conhecimento científico ele é estruturado e baseado a partir dessas jornadas que foram percorridas lá por volta de 1564, dando-nos o pontapé inicial da análise ou do conhecimento científico que surge a partir de determinação de um objeto de investigação e também, claro, das explicitações de um método que fora escolhido para que se fizesse essa investigação. Assim sendo, nós chegamos no que vem a ser a ciência. A ciência ela é caracterizada como uma forma de conhecimento objetivo, racional e também sistemático. É um conhecimento geral, verificável e também falível. Por que é um conhecimento falível? Nós já observamos que outrora se abraçou determinados conhecimentos que hoje já não se abraça mais, porque aquele ensino ele foi superado ao decorrer de novas análises, de novas investigações. Assim, a ciência não fica fechada, ela fica aberta para novas descobertas, o que vai torná-la ainda melhor e muito mais aprimorada. E ela vai se distinguir daquilo que é conhecido também como ciências naturais e as suas peculiaridades quando a gente compara com ciências sociais. Nós vamos olhar os fenômenos humanos e vamos perceber que eles não ocorrem de forma semelhante à do mundo físico. Isso acaba impossibilitando a previsibilidade. Daí porque é necessário estudos e mais estudos baseados em sólidas pesquisas. Ao menos foi isso que constatou Tartucci em 2006, lá na página 8, quando ele vai expondo para nós
o método por si só não pode explicar um fenômeno social. A gente olha lá e vê essa obra interessantíssima que ele acabou produzindo. Então, a partir daqui, tendo já essa definição do que vem a ser o conhecimento científico, a partir do momento que você faz uma pesquisa e começa a lançar essa pesquisa à disposição dos mais diversos acadêmicos que estão também fazendo as suas análises, é importante, fiz a minha pesquisa, ter em mente algumas coisas para eu poder avançar na minha investigação. E o que eu devo fazer? Primeiro, é o que eu quero conhecer. Depois, por que eu quero conhecer isso? Uma outra pergunta interessante é para que esse conhecimento vai servir? Tendo isso em mente, então como vou conhecer? Uma outra pergunta muito importante é com o que conhecer? E por fim, o local em que se dá a conhecer isso que estou analisando. Então isso são coisas importantes porque vai nos ajudar numa ação metodológica que vai estar se aprofundando em busca do entendimento, em busca da verdade, em busca do conhecimento. E aí, nós chegamos na questão do método científico. Que método científico eu vou analisar? E com que propósito? Ainda dentro do trabalho apresentado por Tartucci em 2006, lá pela página 12, nós temos algumas coisas que são importantes. Primeiro, quando vamos fazer uma análise científica, quando nós vamos buscar o entendimento ou a utilização do método da produção científica, nós temos os fatos. E esses fatos, eles acontecem na realidade independente de haver ou não quem os conheça. O fato é um fato em si. Depois vem a questão do fenômeno, que é a percepção do observador sobre aquele fato que ali está. Por fim, nós temos os fenômenos que são diferentes uns dos outros. E à medida que vamos analisando, vai surgindo ali paradigmas, que vai se constituindo em referenciais de tópicos que nós vamos montando a partir das análises dos fatos, dos fenômenos que foram detectados a partir das nossas observações. Tendo isso em mente, aí entramos com o método científico, e no método científico nós vamos começar a desenvolver termos, nós vamos desenvolver conceitos. Esses conceitos, uma vez mais trabalhado e bem elaborado, se tornam definições, que são a manifestação e a apreensão dos elementos num conceito ou tratado de decidir em torno do que se duvida ou do que é ambivalente. Nesse caso, saber utilizar adequadamente os termos, os conceitos, as definições, significa metodologicamente expressar lá na ciência aquilo que o indivíduo sabe e quer aprender ou transmitir para outras pessoas. Isso é interessante. Dito isso, nós temos ali, por exemplo, o método indutivo. O que é o método indutivo? Como é que ele funciona? Ele funciona mais ou menos assim. O que Tartucci propõe para nós, a partir dos modelos lá de René Descartes, que foi quem começou isso lá em 1596 até 1650, ele falando do método dedutivo, ele começa a trabalhar várias temáticas e vai estabelecendo ali as suas regras de evidência, análise, síntese e enumeração. E a partir de então, esse método ele vai se popularizando. É um método que começa do geral e aí vai até o particular. Por exemplo, todo mamífero tem um coração. É um exemplo que nós temos nesse trabalho apresentado aqui por Tartucci, dentro da sua obra. Então, se todo mamífero tem um coração, a segunda questão é, ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Veja que começou com uma causa geral e vai especificando. Já desceu aqui para uma espécie de mamífero, porque são vários. Mas aqui nos mamíferos, ele desceu aqui para os cães. E identificou então que todos os cães têm coração, ou seja, começou para uma causa geral, porque não só os cães são mamíferos, existem diversos outros mamíferos, mas aqui ele foi do geral para o específico. E esse é o método dedutivo. Trouxe uma conclusão geral, aí depois trouxe para nós uma outra premissa que já vai delimitando o campo e por fim arrematou dentro dessa delimitação que todos aqueles mamíferos daquela espécie ali têm coração. Poderia ficar mais abrangente, no entanto,
o pesquisador, o estudioso, decidiu assim fazer. Já no método o método indutivo, ele já é um pouquinho diferente. Ele começa ali, ele é principiado, segundo os nossos estudos, lá por Francis Bacon, de 1561 até 1626, que é um conhecimento científico e é o único caminho seguro para a verdade dos fatos, segundo o que se aprendeu até aquele momento ali. Nós temos no campo do saber os mais diversos estudiosos que divergem sobre diversos assuntos, mas esse assunto ele é impressionante. Vamos trazer aqui um exemplo para nós sobre como se dá essa questão do conhecimento indutivo. O conhecimento indutivo ele começa dizendo o seguinte, por exemplo, Antônio é mortal, é o que Tartuccio apresentou para nós aqui. Benedito é mortal, Carlos é mortal, Zosimo é mortal. Ora, Antônio, Benedito, Carlos e Zosimo são homens, logo todos os homens são mortais. Você percebeu aqui que no método indutivo ele foi nos conduzindo à análise de que o Antônio é uma pessoa que tem uma finitude de semelhante modo o Benedito, o Carlos, o Zosimo, e uma coisa em comum é que eles são homens. Então ele concluiu que todos os homens são mortais. Nesse sentido, dá até para perceber que ele delimitou a sua indução de raciocínio apenas para o ser masculino, o que poderia ter generalizado também para o feminino. Mas esse não era o seu propósito, nem era a sua ideia. Mas ele conduziu aqui um método indutivo, que através de uma afirmação e outra você foi percebendo que isso é muito óbvio. E aí ele lançou uma definição ou uma conceituação a respeito da sua observação. Ali ele foi fazendo essas afirmações, a partir das suas observações, até formular uma hipótese que explica a causa do fenômeno que ele estava trabalhando. E já na questão do método hipotético dedutivo, acontece já de uma forma muito mais sofisticada. E aqui nós já vamos ter algo que foi trabalhado e bem definido por Karl Popper. Karl Popper, ele, a partir dos critérios do método indutivo, que é o método que ele usou para os seus estudos, para ele o método indutivo não se justifica, pois o salto indutivo de alguns, na sua avaliação para todos, exige a observação de fatos isolados que fosse de forma infinita. E aí, para ele, o método hipotético dedutivo pode ser explicado a partir do seguinte esquema. Olha só como é que funciona. Primeiro você tem um problema. Tendo esse problema, então você lança uma hipótese. A partir daquelas hipóteses que foram elencadas, surge a dedução de consequências observadas ali, ao longo daquele estudo. E aí você vai para a tentativa de falseamento ou de corroboração. Então ele acaba por entender que esse método aqui, ele é digno de críticas porque acaba não sendo tão fiel assim. Muito embora muitos dos princípios que nós temos na ciência política, nas ciências sociais, entre vários outros campos do saber, se dão exatamente dentro desse método hipotético dedutivo. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Queremos agradecer você que esteve nos acompanhando. Um forte abraço e até um próximo seminário, onde nós vamos estar trabalhando muitas outras coisas.